Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo dessa semana do livro Calma. Esse livro que está aqui na minha mão, livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, está disponível online. Coloca aí no Google calmaemmanuel.pdf ou PDF, e-book, vocês vão encontrar disponível. Lembrando que é um livrinho de mensagens curto, que Emmanuel vem nos ajudando, nos auxiliando a conquista dessa virtude, a calma, a paciência, a tolerância no nosso dia a dia, que é uma grande dificuldade para todos nós, frente às tais provas ou frente às tais expiações que nós vivemos. Estamos no estudo número 8, a gente faz 2 capítulos por semana. Aonde você estiver assistindo, se perdeu os últimos capítulos, busca aí na playlist. Lembrando que eu estou gravando esse estudo, é gravado, não é ao vivo, e ele vai ser retransmitido por algumas casas espíritas e alguns canais espíritas também. Quero desde já agradecer aos canais parceiros, centros espíritas, amigos, parceiros que também estão retransmitindo esse estudo conosco. Tá bom? Vamos lá! Os capítulos que a gente vai estudar hoje se chamam Sofrendo Reprovações e Tópicos da Irritação. A gente separou aqui alguns pontinhos que Emmanuel nos elucida, nos faz pensar, nos faz refletir, nos mostrando um caminho diferente, o caminho do amor, para que a gente aprenda a lidar melhor com essas situações que fazem parte da nossa vida, que hoje ainda são dificuldades. Dificuldades por quê? Porque ainda não temos a virtude adquirida, o aprendizado realizado. E aos pouquinhos a gente vai aprendendo, vai deixando de ser tão difícil, tão penoso assim, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar então. Convido a todos para a gente se conectar com o alto agora, com a espiritualidade de luz. Para quem quiser, claro, através da oração, fechando o olho comigo. Fechando o olho, nós agradecemos desde já a Deus Pai por tanto amor, por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos. Agradecemos ao Mestre Jesus, ao amigo Jesus, ao companheiro Jesus, que está sempre ao nosso lado, que esteve aqui presente e continua presente, nos convidando a essa caminhada do amor, essa caminhada da felicidade. Agradecemos a espiritualidade de luz, que sempre se faz presente conosco quando elevamos o nosso pensamento e buscamos a luz e buscamos o amor. E dessa forma pedimos autorização para dar início a mais esse estudo por essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Oração feita, elevação vibratória. Subimos aquele degrauzinho. Para quem é um pouco mais médium ou tem mais sensibilidade, percebe claramente o poder, vamos dizer assim, da oração. Quando a gente se conecta com o alto, com vibrações mais puras, menos densas, mais elevadas, da espiritualidade de luz, que está sempre ao nosso redor, só aguardando a gente fazer um esforcinho que vale a pena, a oração. Vamos lá então? Pontos que eu separei aqui. Primeiro capítulo, Sofrendo Reprovações. Será que a gente sofre reprovação na vida ou não? Abre aspas para Emmanuel. Inicialmente, adota o silêncio, sem fazer comentários. E aqui já é o desafio número 1. Nelson, como é que faz para eu, no momento que estou sendo reprovado, alguém está apontando o dedo para mim, que está me julgando, como é que eu faço esse processo aqui de adotar o silêncio e não comentar? É difícil, né? Porque a maioria das vezes, o que a gente faz? A gente retruca de cara, bateu, levou, ou se justifica. De bate pronto, normalmente, no nosso estágio evolutivo, a gente vai lá e se sente ferido e quer retrucar, quer ferir também. Ah, me machucou, eu vou machucar também. Que história é essa? Tá pensando que eu sou quem?
Alguém se identifica aí ou não? Ou então se justifica, porque alguém está nos acusando de alguma forma, está nos reprovando e a gente quer se explicar. De alguma maneira a gente entra naquela vibração de não, peraí, não é bem assim, você não está entendendo, deixa eu explicar aqui o meu ponto de vista. E aí, pessoal, qual é o convite que Emmanuel nos faz aqui? Primeiro, para a gente adotar o silêncio e não fazer comentário. Por que isso? Será que é para a gente sofrer calado, engolir a seco? Não, não é isso. É perceber, e olha a dificuldade agora, pessoal, perceber que todos nós temos a nossa opinião e o outro muitas vezes tem uma opinião sobre nós, sobre o modo que a gente vive ou como a gente deveria viver. E tá tudo bem dele ter a opinião dele. Mas o mais importante é a nossa opinião sobre o nosso eu, sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Na prática nós vivemos a nossa vida da nossa maneira, da maneira que a gente acredita. E vai ter sempre pessoas que vão reprovar, que vão apontar o dedo e dizer que estamos errados e deveríamos fazer assim ou assado dessa maneira ou da outra. E vai ter outras pessoas que vão falar assim, poxa, que legal, poxa, que interessante. E aqui que vem um ponto. O ponto é, a quem nós queremos dar ouvido? A opinião A, a opinião B ou a opinião mais importante, que é a opinião aqui dentro, interna? Independente se estão jogando pedras em nós ou batendo palmas, o importante é a gente ter a consciência tranquila, entender a nossa caminhada, entender o nosso esforço. Sabe por quê? Porque ninguém de fora vai entender. Nem aquele que joga a pedra e nem aquele que bate palma. Porque são vivências individuais, independente do julgamento alheio, sendo positivo ou negativo. Então o convite aqui que Emmanuel nos faz com amorosidade para o nosso bem é o calar, mas é o calar consciente. Não é o calar de engolir essa pedra que o outro está nos jogando, essa pedra que vai descendo a garganta arranhando. Não, é não receber essa pedra. É deixar falar, muitas vezes, respeitar esse calar, naquele movimento de que, ok, tá tudo bem, você tem a sua opinião, eu não concordo, mas eu não preciso me justificar, eu não preciso retrucar, não preciso bater de frente, eu vou respeitar. Claro que seria melhor se a outra pessoa não nos acusasse, não nos reprovasse, mas isso é problema dela, isso é uma questão dela. O importante aqui, o que nós fazemos com isso? Será que a gente recebe essa pedra e joga uma de volta? Ou de alguma forma a gente fica querendo mostrar que não é bem assim, já se conectando com essa vibração negativa do reproche, da reprovação, da acusação? Pessoal, não é necessário, tá? A gente dança a música que o outro está tocando se a gente quiser. Atenção. O outro toca a música que ele quer. Agora a questão é, queremos nós dançar essa dança ou não? A maioria das vezes a gente nem percebe e já está dançando a música. Quando vai ver, já está lá. Não precisa, tá? Caminho da tranquilidade. Caminho da tranquilidade é silêncio sem fazer comentário. Só escuta. Só escuta. Claro, depois a gente vai fazendo um outro processo de seleção, talvez de questionar se vale a pena escutar de novo. Mas aí é uma outra história. Mas vamos continuar aqui. Emmanuel nos diz: se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não dê resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Então vamos lá, pessoal. Pergunta aqui: você tem a sua consciência tranquila? Interrogação. O ato que você tenha cometido, o certo ou errado faz parte do aprendizado, ok? Nós já erramos no passado, ainda erramos hoje e vamos errar no futuro.
faz parte do aprendizado. O problema é quando nós permanecemos no erro. Mas a questão não é essa, a questão é o outro, quando nos acusa, quando nos reprocha, nos reprova, quando aponta o dedo, como é que está a nossa consciência? A tua consciência está tranquila? Você está bem com você? Está ótimo, está tudo bem. Agora, se a gente ficar nessa de se preocupando com a opinião do outro, querendo agradar o outro, querendo que o outro bata a palma o tempo inteiro, que nos dê flores e que pare de nos jogar pedra, eu vou dizer uma coisa para vocês. É aquela velha história do cachorro correndo atrás do rabo, que vai fazer um esforço danado, mas nunca vai conseguir chegar lá. Por quê? Porque o outro tem a opinião dele sobre nós. E isso a gente não consegue controlar. E não vamos conseguir controlar. Por mais que a gente gaste energia, que a gente tente, que a gente se esforce imenso, ainda assim o outro vai ter a opinião dele. Por mais que a gente acredite e tenha a convicção que a gente está fazendo a coisa certa da nossa maneira, com o nosso esclarecimento, com aquilo que a gente acredita, o outro vai olhar e vai falar assim, não, olha lá, olha o fulano, tá fazendo errado, olha esse cara, tá fazendo errado. E pessoal, tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. O mais importante é você com você. A tua consciência que vai deixar você deitar tranquilo com a cabeça no travesseiro ou não. Presta atenção a quem você escuta. Você escuta o outro, a opinião do outro ou a tua consciência? Esse é um questionamento muito importante. Faça para você a quem você dá ouvidos. Dá ouvido para a opinião do outro ou dá ouvido para a tua consciência? Onde é que está a lei de Deus, Nelson? Na nossa consciência. É ela que vai nos delinear, nos mostrar o caminho certo e errado que a gente já sabe no fundo ali. A gente sabe. Então a opinião do outro vale o quê? Vale o que vale. Ou melhor, vale aquilo que a gente quer que valha. Ok? Difícil às vezes, né? Ou fácil falando, mas na hora do vamos ver a gente se envolve emocionalmente e aspectos familiares e pessoas que a gente tem uma conexão maior, amigos ou pessoas mais próximas que nos tocam, que a opinião do outro balança. Isso também faz parte. Mas atenção, vamos puxar para o racional e perceber o quanto isso pode nos fazer bem ou pode nos fazer mal. O melhor caminho, o caminho mais seguro, é aqui dentro. Esse é o convite. Ok? Vamos continuando? Vamos lá. Próximo ponto que eu separei aqui de Emmanuel nos diz: não te defendas, nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Não te defendas, nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Basicamente, pessoal, o convite aqui é respeito. Respeito ao outro. Mesmo, atenção, mesmo que ele não te respeite. Se o outro não te respeita, é problema dele ou é problema dela. Agora, quando nós não respeitamos o próximo, aí vira um problema nosso. Vamos entender isso com calma, tá? Sem lei de talião, bateu, levou. Ah, não, olho por olho, dente por dente. Peraí, não é bem assim. Eu só dou respeito para quem me dá respeito. Sabe essas histórias que a gente tem ainda e carrega muitas vezes? Olha só, a questão não é sobre o outro. O outro, o problema é dele, o problema é dela. Se a pessoa é uma pessoa que respeita o próximo ou agride todo mundo, isso é problema dela. Agora, qual é o teu problema? O teu desafio? Ou a tua busca, a tua conquista, o teu aprendizado a ser realizado? É respeitar o próximo, independente se você concorda com ele ou com ela. Se é uma pessoa que tem tudo a ver com você, que você se afiniza na forma de pensar, ou se é uma pessoa que tem uma visão completamente diferente da tua.
Respeito é amor também, tá, pessoal? É uma forma ou um desdobramento do amor. Muitas vezes amar o próximo, como Jesus nos ensina, é só respeitar a opinião, não precisa concordar. Ah, Nelson, mas o fulano tem uma crença assim, assado, e pensa dessa maneira, XYZ. O problema é dele. Eu não concordo com nada, a gente não precisa concordar, mas vamos respeitar a opinião do outro. Fazer com o outro como gostaria que fizesse conosco. Provavelmente esse outro também acredita que nós estamos errados e que pensamos de uma maneira distinta e que não deveria ser assim, assado. E o que a gente só quer? Me respeita. Respeita a minha opinião. Então o convite aqui é não agredir, principalmente nos tempos atuais de política, onde o outro pensa diferente de nós. Quantas vezes a gente cai na agressão? Ah, o outro é burro, o outro é não sei o quê, o outro está fazendo errado, porque a mesma maneira é certa. Pode até ser, não é sobre certo ou errado, é sobre respeitar a opinião do outro, independente se a gente concorda ou não. Aqui a gente tem duas vertentes, é vibrar no bem, no amor, ou vibrar em intolerância ou na tolerância. É vibrar respeitando o próximo ou desrespeitando o próximo. Então entenda o que isso te provoca e mostra verdadeiramente o teu eu aí dentro. Se você tem a capacidade de respeitar as diferenças ou não. Ou se no primeiro movimento você já está com uma pedra na mão atacando. E às vezes não é uma pedra verbal atacando, mas aqui, ó, pedra mental. Pedra mental. Convite para você. Faz um exercício, vamos lá, faz um teste com você. Pense em alguém que você não gosta, que você não concorda com o método da pessoa pensar, a maneira da pessoa ser, o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Ok? Pensa nela. Agora que você pensou nela, perceba se você respeita ela, mesmo não concordando, ou se automaticamente ou naturalmente você foi lá e já emitiu energia negativa. Já agrediu mentalmente essa pessoa. Muito mais na intolerância do que na tolerância. Muito mais na raiva, na agressão do que no movimento amoroso, do respeito, do amor, da compreensão, independente do que for. Essa busca aqui, pessoal, é a busca do autoconhecimento. O que eu estou fazendo com vocês aqui é dando pequenas dicas, digamos assim, através desses questionamentos, para quê? Para você olhar para você e para você se perceber e entender que se você está vibrando mais para um lado ou mais para o outro. E a partir daí fazer novas escolhas. Talvez perceber que Nelson, ainda sou muito intolerante. Então, como é que eu faço? Então vamos aprender com Jesus. Como é que se faz? É um desafio. O que a gente não sabe é difícil? Claro que é difícil. Até a gente aprender. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter perseverança, persistência, mas aos poucos a gente vai conquistando, adquirindo essa virtude, vai crescendo, evoluindo e deixando essas viciações mentais, essas energias negativas, com novos hábitos, hábitos benéficos, hábitos de amor. Esse é o desafio e é para isso que a gente está aqui. Vamos lá? Vamos continuando aqui, que tem bastante coisa para a gente falar ainda. Próximo trecho que eu separei. Continua trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Então, olha só, pessoal. Recomendação aqui do Emmanuel, tá? Para a gente continuar trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que nós desaprovamos em nós próprios. E aqui é o mais importante. O que é o mais importante? Depois desse autoconhecimento que a gente está buscando realizar, perceber o que é certo, o que é errado, como está a minha caminhada até hoje, como eu posso melhorar, independente da opinião do outro, se está batendo palma ou está jogando pedra, é olhar para si e saber como é que dá para fazer melhor. Porque sempre dá para fazer melhor. E Emmanuel está falando aqui de atitude, não é isso que ele fala?
Como é que ele escreve aqui, perdão? Cortando as atitudes que desaprovem em ti mesmo. Resumindo, comportamento. Comportamento é aquilo que a gente consegue administrar. Comportamento é aquilo que a gente, depois de saber o que é certo e errado, e por mais que o nosso íntimo ainda diga vai nessa direção e que está errada, a gente faz um esforcinho para ir para o outro lado naquela direção, se comportando, às vezes num conflito interno muito grande, tá? Mas se comportando da maneira certa, na maneira do amor, fazendo bem. Ponto final. Essa é a proposta. Proposta do amor comportamental. Isso é que é o limar as arestas, ou lapidar a pedra bruta. Que pedra bruta é essa, Nelson? Sou eu, é você, somos nós. E como é que faz? Trabalhando. Isso é convite ao trabalho. Então é perceber o que desagrada em nós, o que dá para melhorar e arregaça as mangas, ó, mãos à obra. Vamos lá? Então vamos já pular para o próximo capítulo, que é o tópicos da irritação. Esse aqui então, quem é que se irrita aí com facilidade? Vamos lá, abre aspas para Emmanuel. Se a irritação já se te fez um hábito, pensa nas desvantagens dela para que te livres de semelhante desajuste espiritual. Pessoal, olha só. Repetir, mano. Pensa nas desvantagens dela. Questão aqui sobre irritação, se já está no automático, se tudo me irrita, se aquela pessoa me irrita, se aquela situação tal me irrita, se a vida me irrita, se o mundo me irrita. Primeiro passo, para, pensa e reflete. E olha para si e veja como isso te faz mal. Não é sobre o mundo, é sobre você. Como talvez esse hábito de entrar em irritação, hábito adquirido, a gente já vai chegar lá. Hábito adquirido, muitas vezes intolerância, impaciência, a distância dessa calma que é a grande busca. Está aqui, ó, capa do livro, tema do livro, que é o desafio aqui, para a gente adquirir de uma forma racional. Não vai cair do céu a calma. A gente não vai deixar de se irritar, para quem se irrita sempre, de uma hora para outra, num estalar de dedos. Então, o primeiro ponto aqui é para, reflete, entenda o prejuízo, ou melhor, o preço que você está pagando por essa irritação. Entenda como isso te faz mal. Para quê? Para te convidar a uma mudança de postura, uma mudança de atitude. Se você vive sistematicamente se irritando com tudo e com todos, com o mundo ou com a situação X, Y, Z, sabe o que é isso? É convite a trabalho. Trabalho interno. Com o teu eu e perceber o que não é sobre o outro que o outro está me irritando, mas de que forma aqui dentro eu não estou conseguindo gerenciar esse estímulo externo que está me irritando. E eu estou perdendo a cabeça com facilidade. É por aí, tá, pessoal? Estou dando tópicos aqui só para a gente buscar entender o básico, a estrutura da questão. Aliás, eu não estou fazendo nada, tá? Estou replicando, eu estou de alguma forma só continuando aqui o que Emmanuel está propondo para nós. Próximo passo, próximo ponto que Emmanuel nos faz a reflexão. Ora, pedindo a divina providência a força precisa a fim de que te resguardes na tolerância. Então a gente vai para o segundo ponto, que é orar e pedir a providência divina para que nos ajude ao que? A ser mais tolerante. Não é orar e pedir para que caia do céu a tolerância, mas que a gente vá desenvolver essa tolerância, o respeito ao próximo, o respeito ao mundo, à situação, ou a esse tópico que hoje me irrita. Ah, e resolve só a oração, Nelson? Não resolve só a oração, mas ajuda. A espiritualidade de luz não resolve os nossos problemas. Eles ajudam o tempo inteiro.
a nos mostrar o melhor caminho, a pacificar o nosso coração, a nos iluminar, a nos inspirando, soprando no ouvido, sabe? Aquele irmão mais velho, consciente, calmo, equilibrado, que já passou pelos desafios que hoje a gente está batendo com a cabeça na parede, arrancando os cabelos, eles vão ali com calma e falam, não, calma, olha, percebe que você não está percebendo ainda, vamos por aqui, vem comigo. É assim que a espiritualidade de luz age. Então a questão é, fulano me irrita, ou a situação tal me irrita. Será que o fulano é a situação tal? Ou é você que é pouco tolerante ainda? O que é tolerância? Tolerância é virtude. O que é virtude? Virtude é amor. Que amor é esse, Nelson, que eu não estou entendendo? É a proposta de Jesus. Sejamos indulgentes, tolerantes, para com o próximo, para com o mundo, para com tudo e todos que nos relacionamos. E talvez essa baixa ou pouca tolerância, ou melhor, esse baixo ou pouco amor, seja uma demonstração que aparece através de uma irritação. Talvez a irritação está nos mostrando, talvez, tá, pessoal? Talvez. Eu estou, mais uma vez aqui, generalizando tópicos para nos ajudar a refletir e pensar. Cada um pega e traz para o seu universo pessoal. Okay? Mas talvez, vamos colocar assim, talvez essa intolerância seja um demonstrativo para você te enxergar e perceber que será que se eu fosse mais tolerante, mais amoroso para com essa pessoa, para com esse cenário que hoje me irrita, será que se eu fosse assim, talvez isso não iria me irritar? Interrogação. Perguntas para a gente fazer, para nós próprios, e buscar uma outra direção. Que direção é essa? É a direção da não perturbação. Porque quem se irrita vive em perturbação. Balança aqui é uma sensação ruim. O estado de estar intolerante, de estar irritado, de estar o tempo inteiro vivendo isso sistematicamente. Quem está com prejuízo, quem está carregando esse fardo, esse peso, esse espinho, somos nós. Às vezes o outro nem sabe que nos irrita, mas é a gente que está aqui, ó, passando mal. Então se enxergue e busque um outro caminho, tá bom? Vamos lá? Próximo tópico aqui que eu separei de Emmanuel. Abre aspas para Emmanuel. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo um murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Pessoal, olha só. Aqui o Emmanuel está convidando ao diálogo que faz parte, a troca entre nós encarnados que aqui estamos. E a gente, claro, estamos falando aqui não com aquelas pessoas que normalmente a gente se dá bem, ou a gente até pode se dar bem, mas um momento, talvez, de rixa, de encontrão, de que um tromba no outro, vamos dizer assim. E aqui vem talvez o convite para a gente se perceber como nós estamos agindo nessa troca. Porque muitas vezes não é o que a gente fala, mas de que maneira que a gente fala. Como é que a gente expõe a nossa opinião, o modo que a gente está trocando para com o outro. Como o Emmanuel nos diz aqui, ó, pode ser figurada como sendo um murro no rosto. Um murro no rosto. Pessoal, vamos entender o seguinte, vamos para a prática aqui. Nelson, eu tive aqui uma conversa que balançou demais, não está batendo bem com o meu parente, com o meu marido, com minha esposa, com meu filho, com meu irmão, com minha tia, com minha mãe, com minha avó, não interessa. É complicado, o diálogo é difícil e é um assunto, é um tópico muito sensível. Eu já estou me irritado, não estou com cabeça. Então, pessoal, olha só. Primeira coisa, não está bem, não está legal. Calma, não precisa ir lá agora. Espera.
Perceba o prejuízo que você vai causar ao outro e a você mesmo, se você não está em condições. Se entenda, se respeite primeiro. Olhe para si e perceba que talvez agora não é o melhor momento. Espera um outro momento. Busca se tranquilizar, busca se harmonizar. Espera baixar a poeira. Espera o sangue baixar, talvez. Pega um papel e caneta, escreve os tópicos, organiza as ideias. Te prepara para essa conversa áspera e difícil. Regula o tom de voz. Como é fácil a gente perder, de repente já está gritando, já está falando mais alto. E aí já perde a estribeira e o outro também responde e já vira um arranca-rabo. Organiza, planeja, faz um plano. Um plano da conversa difícil. Faz assim, plano da conversa difícil. Tem que conversar com fulano um assunto difícil demais. Planeja isso. E vai lá e tenta. Talvez você não vá conseguir de primeira, mas tem mais chance de você conseguir se comunicar e buscar resolver assuntos difíceis que todos nós temos. Olha para trás. Olha para os teus exemplos da tua vida e perceba que muitas vezes, por essa falta de sensibilidade ou de planejamento, você acabou gritando, perdendo a razão e o outro e virou um negócio pior ainda do que estava antes. Ou foi muito difícil, ou foi mais complicado, então dá para fazer melhor, dá para trocar e perceber essas oportunidades. Que oportunidade, Nelson? Lidar com o problema e oportunidade é entender que o conflito existe, somos diferentes, mas como nós agimos ou reagimos a esse diferente de nós. Isso que é uma oportunidade de crescimento. Porque enquanto a gente não fizer diferente do que está dando ruim hoje, vai continuar dando ruim, pessoal. Até a gente entender que isso é uma oportunidade para a gente mudar e perceber de uma outra forma. Mudar como, Nelson? Mudar nessa direção do amor que Jesus nos ensina. Ponto final. Pessoal, já passamos o nosso horário. Vou fechando aqui. Como sempre, quem esteve até agora comigo e gostou, fez sentido, pensou, que bom, fico feliz. Escreve para mim a palavra-chave de hoje, compartilha comigo, quero saber quem está comigo. Jesus, pronto. Escreve para mim assim, Jesus, que eu vou saber quem está aqui comigo e que faz sentido. Não vai fazer sentido para todo mundo, mas se fez sentido para você, compartilha comigo isso também, tá bom? Fico muito feliz em saber. Pessoal, beijos e abraços a todos. Vou fazer a oração agora para quem quiser ficar comigo, tá ok? Então, fechando os olhos, eu agradeço a Deus Pai, agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade de luz que está conosco nesses momentos de reflexão, buscando entender, e não só entender, buscar um segundo passo, praticar todos esses ensinamentos amorosos que Jesus nos ensina e nos mostra esse caminho da felicidade que buscamos tanto. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse estudo dessa semana. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem. Beijos e abraços. Tchau, tchau.